Aqui nos encontramos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Todos juntos vamos rezar embaixo essa súplica ao Espírito Santo, oração muito antiga nessa igreja, e a igreja mesmo, nos momentos mais importantes da sua vida, a recita para que o Espírito de Deus venha sobre as pessoas presentes e possa esse Espírito Santo não só habitar em nós, aqui em nós, mas que ele venha no ímpeto e efusão do seu Espírito para que essa agora Assembleia reunida possa receber esses dons e carismas do mesmo Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas vivificai, e enchei nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo do amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e provedora. Nosso inimigo referi, e concedei-nos vossa paz. Sempre a graça me enviais, no mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por nós possamos conhecer, que procederei do seu amor, fazei-nos sempre viver. O Sacramento Terrestre, ao qual nós estamos unindo as preces através do Espírito Santo, para que essa reunião seja por ele abençoada de modo muito particular. Na outra família que vocês têm apenas uma oraçãozinha muito pequena a favor dessa obra do Senhor Javé. Fraternidade como congregação. Salmo 73, eu vou rezar o versículo e vocês respondem um erro de resposta. Lembrai do Senhor de vossa congregação. Leitura de Ageu 2, 6, 10. Não temais, porque assim fala o Senhor dos Exércitos. Ainda um pouco, eu sacudirei o céu e a terra, o mar e cumprirei. Movimentarei todos os povos, e as preciosidades de todos os povos afluirão para cá. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E a este lugar eu concederei a prosperidade, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A Deus Espírito Santo e a Nossa Senhora do Rosário da Recomendação, que desde o início desta obra tem nos iluminado e nos dado muita força. Nós queremos agradecer também os padres caminhantes, especialmente o Padre Augusto e o Padre Arlindo. Nós não tínhamos local para fazer essa reunião. Quando foi pedido ao seminarista, o Padre Gilberto pediu ao seminarista, que estuda aqui, ele saberia a possibilidade de fazer nessa casa, ele abriu todas as portas, falou que podia, inclusive, os carismáticos,
oferecer auxílio. Ele precisaria um funcionário aqui da Faculdade São Camilo, que cuida toda a parte do som, de ar-condicionado, os aparelhos, nos cederam todos os aparelhos, verbo protetor, tudo. Nos agradecemos também. A todos vocês presentes, desde já nós queremos agradecer. E também a todos os ausentes que não puderam comparecer devido a outros compromissos, outros problemas, mas que já se manifestaram com grande interesse em conhecer a obra do Sr. Isabel. Nós pedimos desculpas, muitas pessoas não foram convidadas, certo? Nós não tínhamos o endereço de todas essas pessoas. E nós pediríamos a vocês, se conhece alguém que ficou livrado ou não recebeu esse convite, vocês transmitissem a eles que não foi simplesmente nós não tínhamos o endereço, tá certo? E vocês, por gentileza, se puderem, divulguem essa obra para essas pessoas e as convidem para as próximas reuniões. Quero agradecer também ao Roberto Bozelli e ao Guilherme Manzi, cujo pai está aqui na frente, que ajudaram a traduzir para o inglês todo o material até agora feito sobre a obra. Então, foi um trabalho que eles tinham pouco tempo, nós precisávamos desse trabalho traduzido para o inglês, e os dois que vão ficar em pouquíssimos dias traduzir toda essa parte toda essa literatura, vamos assim dizer, da obra. Bom, sobre a introdução, como começou essa obra, eu gostaria de passar a palavra para o Padre Gilberto, para ele falar rapidamente o porquê, como iniciou essa obra. Nós vamos dividir esse tempo que nós temos em duas partes. Agora, até as 4h30, mais ou menos 1h. Às 4h30 saímos para o cafezinho e voltamos quanto antes para terminar até as 18h no máximo, mais tardar. Talvez antes. Não vamos continuar além das 18h. Nós já podemos inexoravelmente, porque as pessoas, inclusive, pensaram que ia ter missa agora aqui, estão sem missa ainda, que é a certeza da cidade da missa. Então, vamos ter que terminar mesmo às 8h. Podem contar com isso, projeto de Deus, mesmo se as coisas mais importantes deixarem de ser tratadas. Vocês perceberam que os poderes que vocês têm, há uma história, isso é claro, e eu peço a Deus que não permita que por minha fraqueza mental, psicológica, física, ou de qualquer ordem, ou mesmo através dos influxos do mal, do demônio, possa perturbar da minha parte a exposição dessa obra que o Senhor nos ensinou por falha e culpa pessoal minha, não de ninguém mais. Porque se por obra de Deus inspirada por Ele, ela vai sozinha, comigo, sem mim, não importa, com alguns ou com outros, ela vai para frente. Se não for obra de Deus, ela morre aqui, daqui depois da manhã. Eu não tenho pretensões que ela seja minha, ou seja dele, ou seja de alguém. Ela é Deus. De modo que eu não me perturbo absolutamente se ela não for adiante. Não seria coisa qualquer de Deus. Não é a inspiração de Deus, não é o assunto. Se ela for obra de Deus, ela vai como Ele quer que ela vá. Não através das nossas próprias inspirações, através do Espírito que vai dando os passos necessários para que essa obra dê essa
coisa aumente e seja verificada através de anos e séculos. É possível. É possível. Não vou historiar porque começa toda essa, como começou toda essa obra, ou as ideias que foram se tornando bem claras a respeito dessa fraternidade. Por sinal, que quando orávamos na caverna da minha casa em Faturá, no dia 6 de setembro do ano passado, na Casinha, é claro que havia coisas que fervilhavam em meu coração por causa do contato muito particular com seminaristas maiores de várias dioceses. Eu estou colocado num lugar que você conhece muito bem, que são as faculdades associadas do grande próximo dessa mesma avenida. Mudamos por outros sacerdotes, e além de ter a faculdade de filosofia e outros cursos, como a filosofia principalmente para formar rapazes para o sacerdócio, depois para a teologia, e tem também a faculdade de teologia. É claro que eles e outras dioceses se procurem, de quando em vez, para proporem seus problemas pessoais ou de uma outra ordem qualquer. E nesse contato, evidentemente, eu vi um anseio muito grande desses rapazes de terem um seminário próprio, específico da vocação que eles têm de carismáticos. Então, vocês estão percebendo vagamente por aí aonde vai a profundidade dessa fraternidade. Na verdade, ela começou puramente com um pensamento a respeito da fundação de um seminário nos moldes e no sentido e na direção da renovação carismática católica. A maioria de vocês, penso eu, são dos carismáticos, e também outras. A maioria das pessoas que eu também convidei, aproximadamente umas 200 pessoas, através de carta, umas 200 pessoas. Então, a maioria deve ter umas 50, 60, mais ou menos isso. Mas ainda falava para o meu xará, Gilberto, que se tornou para mim desde o ano passado um braço direito para mim, e se não fosse ele, essa obra talvez não estava acontecendo hoje, mas você sabe que fala a verdade. E então, a partir desse desejo de se fazer alguma coisa, de se organizar um novo seminário, nos moldes de um seminário aprofundado dentro da unção desse Espírito Santo, é que veio a inspiração de Deus, de imediato eu recolhi a um escritório, gastei umas linhas rápidas, as coisas foram acontecendo pouco a pouco, e esse ano foram retomadas essas ideias, por várias peripécias e problemas que aconteceram e tudo isso aí. Em 10 de fevereiro deste ano, num grupo de umas 8 pessoas, são 11 pessoas que colaboraram na organização dessa fraternidade, entre os quais não está aqui presente um senhor chamado Antônio Abude e sua senhora, Nilce Abude, que logo de início organizou o registro civil dos estatutos sociais. Depois nós vamos falar rapidamente. A partir daí, outras coisas foram sucedendo contra quase que a minha própria vontade, porque eu não queria. E o Senhor me dava pela paz cada vez mais.
obrigando a ir adiante. E chegamos a um grande estado. Vamos já nisso, primeiramente, para indicar para vocês esse novo filho que vocês estão encontrando. Não sei se eu vou fazer a primeira totalmente, mas vocês veem ali o Espírito Santo dando como que uma irrupção, né? Não está voando, assim, mas está descendo num descendimento dentro da própria responsabilidade entre equilátero e triângulo equilátero, três lados iguais, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E formando a concepção de Nossa Senhora, de Jesus, a anunciação do Senhor, através da hóstia, que ao mesmo tempo Nossa Senhora é um ciclo maiorzinho, e Jesus ali no seio materno de Nossa Senhora. Percebe? Mais ou menos isso, né? Nós vivemos essa facilidade deve viver através de Nossa Senhora, por meio dela, com ela, tudo para ela, para que por meio dela possamos ir a Jesus. Então, ao mesmo tempo que nós temos um amor especial à encarnação do Verbo, que se encontra sustentado no seio de Maria Santíssima, ao mesmo tempo tem o Espírito Santo com esses 7 raios que vocês estão percebendo. São os 7 dons do Espírito Santo, 7 dons, quer dizer, uma multiplicidade que chega ao infinito, o Espírito Santo é Deus e é infinito. Os 7 dons apenas, o número 7, significa a plenitude do Espírito Santo, através dos 7 raios, que também serão os significando as pessoas que vão compartilhar conosco essa fraternidade. Serão como a luz do Espírito Santo sobre as demais pessoas para as quais Deus nos enviará daqui para frente. Para vocês perceberem a profundidade, posso talvez dizer assim, essa profundidade dessa fraternidade, é necessário que nós lêssemos aqui, ponto a ponto, as constituições dessa fraternidade. Não no sentido dos estatutos sociais. Os estatutos sociais, vocês sabem perfeitamente, que é uma obrigação de toda a sociedade que se constitui para ter os seus estatutos sociais, mesmo na área civil e também na área eclesiástica. Só que na área eclesiástica da igreja, já para que haja uma corporação de fiéis, é necessário também estatutos especiais, que nós chamamos de constituições aprovadas pela igreja, por quem tem autoridade para aprovar. No caso, na Diocese do Cristo de Tanzânia. Posteriormente, sobra outra frente, mesmo até pela Santa Sé pelo Papa. Eu penso que a maioria de vocês já leu isso, aí estão lendo, não é? Sim. Não sei se é bom ler tudo uma vez, acho que não. Quem leu tudo que está agora? Levante a mão, por favor. Então vamos fazer o seguinte, metade do outro leu, metade não. Vamos rapidamente ler na sua íntegra e pode pegar, e nós vamos então falando alguma coisa importante. Essa primeira parte, gostaria que ela fosse apenas para ouvir. As explicações virão depois, e na segunda parte, depois do café, nós voltamos aqui, haverá uma parte mais prática, de exposições de transparências
explicações que nós podemos dar. Aí está também o doutor Flávio, para fazer a pergunta. Por favor. Ele se dispôs como arquiteto a fazer gratuitamente tudo que for para essa obra do Senhor, e realmente já começou uma primeira parte, que é a parte não talvez tanto fundamental, mas é a parte por onde nós vamos começar, ao menos uma parte dessa parte, vamos começar quando for possível isso acontecer. Está o Dr. Braga, a senhora dele, Maria de Lourdes, aqui presente, para ajudar. Diga-se de passagem, o projeto é todo gráfico, né, Clara? Há toda uma história muito linda. Está a Vera, levanta, Vera, ele a Ivone, que está aqui presente, levanta a Ivone, que fez, através de nosso pedido, das orientações que fomos dando, esse logotipo, tudo é dela também. Ela que desenhou, que fez as transparências, foi um trabalho muito delicado, foi muito demorado encontrar esse logotipo do modo como eu gostaria que fosse, porque vai ficar para sempre, pelo menos resume para muito tempo isso. E provavelmente, futuramente, se assim acontecer, a fraternidade será o distintivo da própria fraternidade. Esse Espírito Santo, nossas proximidades. Então vamos ver o que é o seu objetivo. A fraternidade do Senhor Javé é uma obra inspirada por Deus para os nossos tempos e vindouros. Sua finalidade principal é promover o crescimento espiritual e doutrinário dos membros da renovação carismática católica. Seu objetivo subjacente, por essa razão, são o louvor de Deus e a santificação pessoal e comunitária de seus associados. Mediante essa visão, a fraternidade se reúne pelos vínculos da fé, esperança e caridade, num só corpo de cristãos e católicos autênticos e militantes. A base desta fraternidade se firma fortemente na tríplice devoção da Santíssima Eucaristia, Santíssima Virgem Maria e no magistério normal do Sumo Pontífice, o Papa. Mas também deseja congregar, por força de seu próprio nome, fraternidade, pessoas diferentes que venham a se tornar o bom fermento no meio do povo de Deus, em seus distintos lugares de ação. Eis porque esta fraternidade igualmente se reúne em um segundo círculo concêntrico ao primeiro, com todos os cristãos que desejam, de forma ecumênica, participar de algum modo em que lhes é próprio dessa congregação de irmãos e irmãs. Em um terceiro movimento abrangente, com todos os homens e mulheres de boa vontade que acreditam no amor de Deus por seus filhos e filhas e que estão desejosos de ajudar e de colaborar com seus próprios valores pessoais com essa fraternidade, e dela queiram se beneficiar de seus bens espirituais, morais e benfeitorias nessa bela obra do Senhor Javé. É uma fraternidade, porque une pelo coração de Deus, filho dele diferentes. É uma obra do Senhor Javé, eu sou, porque, por ele inspirada a um pequeno grupo e por ele aprovada, por meio de um sucessor de seus apóstolos, Dom Frei Fernando Antônio Figueiredo, bispo da Diocese de Santo Amaro. É uma obra para os nossos tempos e futuros, porque o Espírito de Deus, através da renovação carismática católica, quer firmar e perpetuar este sopro divino através desta sua obra para renovar a face da terra. É uma obra que congrega pessoas de todas as idades, crianças, jovens, adultos e anciãos, de níveis sociais diversos, pobres, ricos, letrados ou não, diferentes raças e nacionalidades, porque essa obra deve ser universal, católica. Uma determinante peculiar
em seu número mais restrito e específico, só serão admitidos como membros da fraternidade católicos com vivência espiritual e eclesial. Contudo, como antes já se afirmou, toda e qualquer pessoa poderá ajudar e se valer dos benefícios espirituais, culturais e benfeitorias desta obra do Senhor Javé. Sendo obra do Senhor Javé, é uma obra de seu Verbo encarnado, Jesus Cristo, que pelo seu Espírito Santo, nesse mistério trinitário, trabalha e constrói com seus filhos, no seio da humanidade, a sua igreja, povo de Deus. E no culto litúrgico a ele tributado, esse povo adora na presença real de Cristo na Eucaristia, na veneração de sua mãe, a Virgem Maria, e na obediência ao seu vigário na terra, o Santo Padre o Papa. Na devoção à Eucaristia, à Virgem Maria e ao Santo Padre, firma-se a base espiritual e formadora de toda essa obra do Senhor Javé. Assim serão identificados leigos e leigas, seminaristas, religiosos, religiosas e sacerdotes desta fraternidade. Os membros ativos e participantes diretos desta fraternidade não estarão adscritos, sob qualquer razão, a juramentos e votos que os obriguem a permanecer na obra, permanecendo livres e desimpedidos para a escolha de suas vocações próprias, de seus estados de vida. Todavia, aqueles e aquelas que desejarem assumir compromissos pessoais ou formar comunidade específica com a fraternidade e obra do Senhor Javé, serão acolhidos em seus desejos e poderão permanecer nela, através de compromissos particulares. Seminaristas diocesanos e religiosos de qualquer diocese, ordem ou congregação poderão valer-se desse centro de formação espiritual e cultural, participando dos seus seminários maior e propedêutico. Aprovação e registros. Aprovação eclesiástica há de tempos, pelo Serviço Diocesano de Santo Amaro, São Paulo, Dom Frei Fernando Antônio Figueiredo. Decreto de aprovação há de tempos dos Estatutos da Fraternidade Carismática Católica Senhor Javé, da Diocese de Santo Amaro. Data passada na Cúria Diocesana de Santo Amaro, aos 27 dias do mês de maio de 1993. Estatutos sociais registrados no 7º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, sob o número 07843, de 7 de maio de 1993. No Ministério da Fazenda, Cadastro Geral dos Contribuintes, CGC, número 717-265-0001-08. Na Prefeitura do Município de São Paulo, Cadastro de Contribuintes Imobiliários, CCM, sob o número 2164-501. Os elementos físicos da obra do Senhor Javé compõem-se a casa de oração, casa de formação, casa de evangelização. A casa de oração, em grandes proporções para abrigar grupos de oração em geral, grupos para retiros de fim de semana e fins de semana, etc. Eventos religiosos, templo, igreja, para abrigar aproximadamente 800 pessoas, capelas diversas espalhadas pelo prédio, auditório central para comportar aproximadamente 800 pessoas, refeitório central com capacidade para comportar aproximadamente 800 pessoas, dormitórios, número de quartos necessários para abrigar uma só pessoa, várias pessoas e casais, residência de religiosos e religiosas, residência de sacerdotes, residência de leigos e leigas. Casa de formação, compõe-se de 2 prédios, seminário propedêutico para estudos supletivos e de formação espiritual, preparatório para o seminário maior, filosofia e teologia, seminário maior para a formação de adultos, para candidatos ao sacerdócio diocesano ou religioso, e leigos e leigas, cuja linha de formação científica e de espiritualidade serão embasados nos concílios de Trento e Vaticanos I e II. Os mestres da ascética e mística, sobretudo na ação do Espírito Santo, treinamento de pregadores e pregadoras do Evangelho, preparação de missionários e missionárias, de testemunhos do Senhor e apóstolos para onde o Senhor os enviar. O CAEMI é um centro de altos estudos e manifestações espirituais e místicas. A casa de evangelização. Evangelização através da difusão da palavra de Deus por meio de centro
difusor da palavra de Deus, estudos, editoração de livros, revistas, periódicos, etc. Livraria e papelaria, rádio, televisão, vídeos, etc. Parte gráfico, parte de maquinaria, instalações de artes gráficas, depósitos de livros e papéis. Outras edificações, olaria, blocos de cimento, marcenaria, paraportos, janelas de ouro, serralheria, esquadrias e caixeiros de metal, etc. Depósito geral de materiais, almoxerifado, alojamento de operários, hotel fazenda para retiros particulares, descanso, etc. Arraial da Fraternidade, local de reuniões, local de confraternização de grupos de oração em geral, espaços de teatro e música, outros eventos e festividades. Área necessária estima-se em aproximadamente 20 alqueires. Orientação geral, sacerdotes. Orienta essa obra do Senhor Javé, tanto na parte espiritual, bem como na administrativa, os sacerdotes abaixo, Padre Gilberto Maria Delfina, Padre Jorge Tadeu Hermes, e outros sacerdotes que queiram participar, caso estejam conformes. Leigos e leigas, atualmente um pequeno grupo de leigos e leigas, outros ou outras que se identificarem com essa obra. Louvado seja o Senhor Javé. Pela fraternidade, Padre Gilberto Maria Delfina, presidente. Está lido e vamos dizer, esse pai está louco. Esse padre está fora de órbita. Eu também acredito que eu esteja. É muita coisa para tão quase nada que nós apresentamos. Eu me perguntei 1000 vezes se era isso mesmo que o senhor queria. É uma coisa fora do comum, um padre velho, na idade que eu estou, me balançar a uma coisa dessa, é mau sinal. Você está esclerosado, está ficando realmente esclerosado. E quase que realmente eu acredito que sim. Entretanto, algumas coisas me fizeram que eu fosse para frente. Em algumas ocasiões, alguns pregadores, ou mesmo alguns livros que trazemos, Deus quer que a gente pense grande, porque pensar pequeno não é digno dele. E realmente vocês sabem que Deus gosta que a gente seja corajoso, apesar de não ser. Muitas vezes somos medrosos, mas ele faz com que a gente seja corajoso, porque o seu Espírito nos impulsiona a isso. Então, se isto é apenas uma fantasia da nossa parte, isso termina, a fantasia acaba, o vento leva. Se for uma coisa para valer que Deus quer para os nossos tempos e de todos, então é para começar a executar mesmo. É claro que uma obra dessa jamais verei o fim. Conversando com o padre Léo, esse final de semana, esse último final de semana, no partido, mostrando para ele isso, ele disse: Padre Gilberto, você sabe quanto tempo que levou a catedral de Colônia, na Alemanha, na Alemanha? Você conhece? Já conheço. Você sabe quanto tempo levou para você fazer essa belíssima obra de arte? 600 anos. Começou em 1200, acabou um pouquinho depois de 1800. Então não se apresse muito, não. E ele disse, ao menos, o último dos padres que a gente foi conversando a respeito, porque eu estudo para pouquíssima gente, isso agora que eu escuto alguns sacerdotes, um ou outro apenas, porque eu não tivesse vergonha de expor isso.
de novo, isso não tem importância nenhuma. A gente já é louco por natureza. Já sempre foi assim. Mas acontece que ele me disse uma palavra que lhe confortou. E realmente disse, não, isso é obra de Deus. E ele disse mais uma coisa que eu gostaria, talvez, nesse momento, eu estou autorizado para falar. Mas eu vou falar apenas porque eu comecei a falar em primeiro momento. Eu vou participar dessa obra. Eu vou montar com participar dessa obra. Falei, olha, eu vou falar alto aqui, eu já deve estar escutando, né? De modo que eu não, eu vou sim. Claro que isso apenas um modo de conversar, de trocar ideias. Mas, enfim, a aprovação de certos colegas que eu os tenho por grandes profetas de Deus, eu aceito comunicar uma obra que Deus quer que a gente recorde. O tempo vai passando, eu não faço meia hora apenas. Eu vou expor mais aprofundadamente algumas partes dessa fraternidade. Vamos pegar logo no começo a falar da fraternidade. Os filhos deles, diferentes, convidando pessoas que vão pegar o livro com os pais. Segundo, carismática. Por que ela quer, essa fraternidade quer ser carismática? Notem que nós estamos falando bem claro, porque as pessoas que aderirem a essa obra ou se filiarem, melhor ainda, no sentido de mais aprofundamento para essa obra, tem que ser carismáticos, necessariamente carismáticos. É claro que vai ser apenas de rótulo, mas vai fazer esforço para participar da renovação carismática católica. E isso tem um profundo sentido dentro dessa obra. Ela quer ser carismática porque, primeiramente, esse sopro divino que há 25 anos aconteceu a partir da Norte América, depois pelo mundo todo, aqui no Brasil, em Campinas, em 71, através do padre Haroldo, padre Eduardo e outros, se difundiu rapidamente no Brasil já há mais de 20 anos, ela está radicada entre nós e cada vez aumentando. E no meu sacerdócio, de padre, portanto, no meu ministério sacerdotal, de mais de 40 anos, eu me ordenei em dezembro de 1950, devo por mais de 40 anos, tive uma vivência no sacerdócio que poucos padres que não são da nossa época não tiveram e talvez não terão, porque foi uma época de uma mutação terrível, ou belíssima, devendo modo de viver na Santa Igreja de Deus. Eu vestia o seminário, a batina, o nariz de padre, sempre fechado, um rigorismo muito grande, o seminário, porque desde mais menor, 12 anos, fiquei. Eu fui arrancado da minha família, arrancado, como posso dizer, transplantado, entendeu? Como essa oriveiro, que era a minha família, a minha casa, e
depois já tinha tema, mas estava no momento de mudar, e Deus não me mudou dali para um terreno onde eu ia ficar por 4 anos, 5 anos, e por isso era menor. Vocês podem talvez imaginar aquela época foi estar menor do menino. Depois, era maior, que foi aqui em São Paulo, nessa mesma rua, que agora é Avenida Nazaré, lá na FAI, onde ainda hoje eu trabalho, onde fiz o meu seminário menor e maior. E muito fechado. Era um seminário, embora diocesano, não de religiosos, não de ordem de divulgação, diocesanos, particular, e, entretanto, de um rigorismo tão igual aos religiosos de congregações de ordens. Nós tínhamos um reitor que ainda hoje vive, que é bispo emérito de Petrópolis, da Manuel da Cunha Sintra, e era um general duro. E assim nos formou uma têmpera muito dura, de uma formação para valer para o resto da vida. Esse seminário hoje não existe mais. E da Igreja de Deus, aqui no Brasil, não sei se existe também esse seminário. Creio que não. É claro que esse seminário que o Senhor nos deu para levantar não vai ser uma cópia do passado. O passado é passado. Mas os valores desse seminário passado têm que permanecer contínuos na Igreja de Deus, o que não acontece no nosso tempo. Muitos padres são muito mal formados, não apenas espiritualmente, que é o pior de tudo, não apenas a formação espiritual, que é a pior coisa que pode existir numa igreja que tenha ministros mal formados espiritualmente falando, mas muito mal formados também mentalmente falando, culturalmente falando. E que o Brasil também, por outras razões quaisquer, outras, também nas próprias, no ginásio, no lugar que tem outras coisas mais, empobreceu terrivelmente a nossa nação culturalmente. Isso tudo precisa ser voltar para o seminário que quer, espiritualmente falando, a formação espiritual, uma formação cultural, mesmo uma formação física, de pessoas sadias fisicamente, e porque também entra aí a unção do Espírito Santo para fazer para os seus valores e cura mesmo, porque, como está dizendo, essa renovação é carismática no sentido de que o Espírito Santo, que rompeu de novo como um segundo Pentecostes em nossos dias, ele se perpetue através dos séculos. Os primeiros cristãos tiveram essa erupção maravilhosa do Espírito Santo, com milagres, carismas, sinais e prodígios, pela hora que o Senhor Jesus prometeu e deu para sempre para a sua igreja. Através dos séculos, ela foi perdendo, ao menos do modo genérico, essa presença muito quase física do Espírito Santo. Hoje, a igreja está na contingência moral e doutrinária das piores de todos os tempos. É necessário que eu fale sobre isso. Mas em socorro o Espírito Santo na sua igreja. Numa época de transição terrível, nós já dizemos desde de Padre Novo, depois do concílio, depois do concílio Racados esse grande pontífice da Igreja Católica, um daqueles pontífices que aparecem em tempos de
vamos citar outros convites maravilhosos que vieram, mas o Papa João Paulo II é o grande profeta e príncipe dos apóstolos, o Papa que chefia a Igreja com mão firme e segura, dando-nos o concílio, o catecismo da Igreja Católica e dando-nos ultimamente agora esses dias Vitatis Splendor, essa encíclica que o bendisse a Deus de joelhos, agradecendo com louvores o que esse Papa está fazendo para a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a coragem desse homem, falando para um mundo que não quer ouvir, que tem olhos totalmente surdos, apesar disso, o Papa falou para muitos bispos e muitos teólogos dos nossos tempos que se enveredaram por caminhos heréticos da Igreja Católica, contando essa volta. Nesse sentido, esse Espírito Santo, que agora conta presente, de um modo forte, e quando ele dizia, eu tinha falado mais de 10 anos de padre, é porque nunca, em nenhum movimento, eu vi e senti, presenciei e participei e experimentei maior que a nossa caridade católica. Esse converte as pessoas, porque o Espírito Santo não é apenas está ali no modo de agir de uma irmandade qualquer que coloca uma coisa qualquer no pescoço e resolve por aí. Não é mais isso. A Igreja Católica, os seus membros mais achegados à era, vai chegando através, é unicamente através do Espírito Santo por meio de Maria. É nessa visão que essa fraternidade se coloca para ser ungida, ser Cristo ungido para continuar os mesmos carismas que existem nessa atualidade da renovação carismática católica. Nesse sentido, é que esse seminário e as pessoas que vão participar também dessa fraternidade é que vão caminhar. Aqueles daquelas que, porventura, não se amoldarem a essa espiritualidade da renovação carismática, não vai ter lugar, a não ser esse A e B da primeira página, que vocês percebem, é uma abertura, claro, não podemos nos fechar em nós mesmos, nós temos que ter uma abertura para fora, para pessoas que agora cristãs não são da igreja, e procurando também um diálogo com elas, e mesmo pessoas que nem sequer são cristãs, não são pessoas religiosas, que cultuam a Deus único, e que também há a possibilidade de um entrosamento com elas, conforme o Espírito nos leva a entender. É carismática porque acredita que os carismas ou dons enunciados nas Escrituras, em especial 1 Coríntios 12, 13 e 14, e os frutos do Espírito, em especial Gálatas 5, 22 e 5, podem hoje de novo acontecer. Nos que envolve o mistério, pelo mesmo Espírito Santo, o novo Pentecostes das vidas cristãs. Porque acredita e confia mais na ação direta e na unção do Espírito do que na capacidade dos homens e das suas refinadas técnicas. Porque acredita e confia mais nas inspirações divinas, amando a palavra de Deus na Bíblia, tendo-a como companheira e nela meditando dia e noite. A perfeita obediência a Deus Pai, e por isso obediência à Santa Igreja e a sua hierarquia.
Porque obedecendo ao Senhor e à sua igreja, dá testemunho do Evangelho, sem medo nem covardia. Porque vive os mistérios de Deus Pai e do Cristo, o Espírito, por meio dos sacramentos concedidos com frequência, na participação dos santos sacrifícios da missa e da confissão pessoal, nas orações, sacrifícios, jejuns frequentes, nas visitas aos doentes e nas atos de misericórdia cristã, no testemunho pessoal de suas vidas, edificando o povo de Deus, assim repetindo hoje os cristãos da igreja primitiva. Ela é carismática porque se aplica com assiduidade nas preces e cânticos de louvor a Deus e as suas maravilhas, fazendo a diálogo de corpo, levantando os braços para Ele, o Criador de tudo o nosso ser, não se preocupando com os olhares reprovadores do mundo que os julgam alienados, porque não compreendem de que bem estão desviados. É carismática porque vive nas profundezas do Espírito, na oração contemplativa, sem se preocupar em demasia com agito disperso. É carismática porque prefere tornar-se humilde em uma seta do que trabalhador da vinha, que não consegue se deter para expor a melhor parte. Porque acredita salvar mais almas para o céu através do apostolado da oração, alvo de qualquer apostolado, do que trabalhar confiando mais em suas próprias ideias e próprias forças. Porque acredita e tem certeza de que o Pentecostes da igreja primitiva, em que ocorriam milagres, curas, sinais e prodígios, de fato se repetem no hoje dos nossos tempos, de nossas vidas. Só não ocorrendo erros os que não se retêm a perceber os sinais dos tempos de que Cristo nos alertou. Há muita coisa para se falar sobre isso, eu não vou ler tudo que está aqui, porque a profundidade maior. Então, depois, todas essas orações, que é muito grande, que foi escrita em poucos dias, não foi lido em outros livros quaisquer, foi em Deus mesmo que foi dando para a gente, que foi copiando, escrevendo rapidamente, sem olhar livros, mas aquilo que o Espírito nos dizia, íamos escrevendo todas essas construções, são três partes, construções, ordenações e regras de vida. Construções, a parte diferencial. Não só porque ele é Deus, portanto, o Deus é Javé, é Deus único, só Deus é Javé, esse triângulo de sua divindade, Pai, Filho e Santo, é o Senhor Javé. Mas Jesus foi mostrado posteriormente que Jesus é, como Deus e homem, é Javé. Porque vocês, talvez eu pegue aqui, quem sabe, viveram praticamente, espera, claro, em três momentos de oração ao longo do dia que o Senhor Deus vagarosamente sugeriu que criou esta fraternidade. Primeiro, a própria obra. Segundo, o nome da obra. E terceiro, o nome dos obreiros da obra. Até o nome Javé, Javista, não sabemos como chamar, vem também numa inspiração. Eu vou deixar tudo que foi escrito a respeito do Antigo Testamento, como o Senhor chamava de Javé, porque o Senhor Javé, você sabe muito bem, mas eu vou ler aqui no final. Javé é um tetragrama sagrado, 4 letras hebraicas, Yahvé. As palavras hebraicas não têm vogais, não há I-O-U propriamente escritos, só tem consoantes propriamente. Depois que formou as coisinhas, é capaz de explicar, será o som de A, será o som de E,
4 letras, chamado tetra, V4, normal da palavra, o veio da palavra, e que os hebreus não procuram, se lia no Antigo Testamento, portanto, se lia, estava esse tetragrama sagrado, e eles pulavam, não diziam Javé, eles falavam outra palavra que inspirava para Deus, mas não pronunciavam o nome de Javé por grandíssimo respeito a esse nome. Veja que maravilha! Veja que maravilha o respeito pelo nome de Javé. O nome é a pessoa. Então, se falaram mal do nome de alguém, não falando mal da própria pessoa. O respeito era muito grande. Isso que até tem Jeová vem de Javé. Há um erro de interpretação das vogais. Tudo que chama Jeová, as testemunhas de Jeová, é Javé na verdade. Talvez continuam com esse erro, ao menos gramatical, urbanista. Javé, que os hebreus não ousavam pronunciar, por respeito a esse nome, como outro nome entre os cristãos, Jesus. Esse nome significa Javé salva. Jesus, etimologicamente, em hebraico, significa Javé salva. Não é só Javé, aquele que é, eu sou, aquele que sou, o próprio ser existente, só ele propriamente o existente, nós apenas podemos existir, se Deus quiser, existamos. Ele não existe por si próprio. Eu sou aquele que sou. Agora o Pai Celeste dá o nome ao seu filho que vai nascer do seio da Virgem Maria, entre os humanos, dá o nome dele, Javé. Só que coloca mais uma coisa além disso. É um Javé que salva. Jesus Salvador. E, portanto, nós também o Senhor. Não vamos esquecer de 10 coisas mais importantes de Jesus. Se vocês acharem tudo isso que eu falei, só para celebrar o que eu vou dizer agora, é suficiente. Jesus, o Pai Celeste, coloca esse filho como o Senhor. O Senhor. É como se o Pai deixasse para o filho toda a soberania que pertence a ele. O Senhor. Portanto, ele é meu Senhor antes de meu Salvador. Antes de ser meu Salvador, ele é meu Senhor. E, portanto, nós, carismáticos, graças a Deus, nos colocamos debaixo desse senhorio de Jesus, é aquilo que o Pai quer. Mas ele tornou-se também nosso Salvador, Javé salva. Ele tornou-se também Salvador, ficou terceiro, a coisa mais gostosa, mais bela, mais linda que nós podemos ter, é que ele nos chamou de amigos. Ele é amigo. Portanto, debaixo desta expressão linda do senhorio de Jesus, do Senhor que é Jesus, que é Salvador e que é nosso amigo, nós temos toda a felicidade e a unção do Espírito que Deus Pai quer para nós. Terminando, Deus Pai que determina que se lhe dê tal nome, Mateus 1:21, o Senhor Javé dá essa ordem a José, esposo de Maria. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salva o seu povo de seus pecados. Nesse sentido, citado Isaías,
um filho do espaço citado Isaías, um filho que se chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Em Lucas, o Senhor Javé aqui se dirige a Maria, e a mesma ordem é dada a Maria. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Nós vamos terminar aqui essa parte, não podemos entrar em todos os detalhes muitíssimo importantes e poderíamos dar, talvez, um resumo completo. Vocês vão procurar o PDF rapidamente, está transparente para vocês verem. Mas eu quero apenas dizer uma coisa muito importante para que vocês tomem conhecimento e depois meditem posteriormente sobre isso, porque teremos muito tempo, até o século. O fim do século XX. Primeiro eu dizia que nós já somos uma fraternidade construída, já somos. E aqueles, nós somos 10, né? Que conversamos que vamos marcar nessa reunião, próxima reunião mesmo novembro, já vamos dizer, dia 20 de novembro, que é outro sábado, no mesmo horário, certamente no mesmo local, que eu vou dizer sempre ainda para Augusto, que podemos conversar com ele, é só nós temos, mas nesse mesmo horário, nesse mesmo local, no dia 20 de novembro, aqui um mês, hoje é 23, dia 20, quase um mês, teremos uma próxima reunião para as pessoas que afetivamente se simpatizaram, aceitaram, aderiram ou até se beneficiaram a essa obra. Mas, de qualquer maneira, todos vocês que quiserem podem participar dessa fraternidade, porque ela não vai comportar mais coisas a não ser carismática. Certo? Claro que dá aderir a essa fraternidade, é uma adesão. E as consequências dessa adesão, também que vocês vão entender, essas implicações todas para os grupos de oração carismática, só vão entender no fruto que vamos ter dessa obra, mesmo fisicamente falando. Porque a dificuldade nós encontramos carismáticos, encontrar locais em que fazer os nossos retiros de ou de tempo, de oração, de local, onde possa, em certo sentido, quase gratuitamente fazer, nós encontramos. Todos compreensíveis, mas não será no modelo e no modo que os outros fazem. E eu quero discutir bem, literalmente, para isso. Então, como fraternidade, ela vai estar construída. Os que quiserem entrar, vão colocar o nome de Atnavita de atenção. Preencham essa parte de baixo de atenção. Os que agora eu vou dizer um crescimento um pouco maior será para poucos, mas vai existir também. Será para poucos porque, logicamente, nem todos têm as mesmas vocações. Há uma vocação comum dos cristãos, no caso dos cristãos, os fiéis carismáticos, essa vocação própria de carismáticos que é comum, que é a maioria, e entre os carismáticos há uma vocação específica para alguma coisa. É isso que vou dizer agora em 3 pontos. Um degrau importantíssimo que está no código é Instituto Religioso. O Instituto Religioso são pessoas, homens, no caso, ou então mulheres, no caso, que fazem um voto, seguem os conselhos evangélicos, fazem uma profissão dos conselhos evangélicos. Esses conselhos são 3 tipos ou menos de celibato, no caso dos padres, no caso das mulheres,
de castidade também, é feita. No caso, depois também de pobreza e de obediência ao superior da casa, obediência ao superior, ao bispo e ao papa. Instituto religioso de homens e mulheres podem ter o espaço físico desta obra, por isso que vocês viram aí 20 ambientes, pode ter 10 ambientes, pode ter 30, pode ter 50, não sei. Nós jogamos aí um espaço mais ou menos grande para fazer muitas coisas belas que podem tornar-se uma cidade de Javé. Cidade de Javé pode tornar. E na minha visão interior eu vejo essa cidade. Bom, e poderão ter um instituto religioso de homens, portanto sacerdotes, ou então leigos que façam esses conselhos evangélicos. E também religiosas, o instituto religioso, que também protege isso e vivem em comum também. Porque os institutos religiosos, as congregações e ordens, as pessoas vivem em comum debaixo do superior, certo? E assim as religiosas também, mesma coisa. Isso é o estágio, é o mais alto, não é propriamente o mais alto, não, mas é um tipo, é um modo que a igreja concede aos seus fiéis. Quando eu falo em fiéis, eu devo lembrar que clérigos, ou seja, as pessoas que têm alguma coisa de ordenação na igreja, como diáconos, padres, bispos, são ordenados e dão coisa de parte do clero. Clero que é algo à parte, não dissociado do povo, mas algo à parte. Certo? Então, isso religioso nesse sentido. Vivem em comum, debaixo do superior, pode ser homens, pode ser mulheres, por isso vocês conhecem perfeitamente. Hoje, esse código já não distingue mais ordens e congregações, mas coloca tudo sobre vida consagrada, institutos de vida consagrada. Então, debaixo desse título, Instituto de Vida Consagrada, há esse instituto religioso de homens e mulheres que seguem os conselhos evangélicos, vivem em comum, orações, vida, oração, estudos, e recebem tudo de graça e dão tudo praticamente para a outra parte são os institutos seculares. Seculares não é porque eles estão ser religiosos, mas são seculares porque as pessoas se consagram da mesma maneira, seguindo os conselhos evangélicos, ouvindo esses 3 votos de castidade, pobreza e obediência, mas vivem no mundo, se quiserem viver no mundo, ou sozinho, se ela ou ele é sozinho, e sozinho, ou na sua família, mas com esses votos. Ou então em pequenas comunidades também, a possibilidade desse instituto secular de homens e mulheres separadamente e viverem ou sozinhos ou nas suas famílias, no carro trabalhando, no trabalho, mas vivendo esses conselhos evangélicos. E podem ser 3 tipos, pode estar sozinho, pode estar na família, pode estar onde puder estar, ou mesmo numa pequena comunidade. E essa pequena comunidade pode morar também nesse campo especial onde vamos colocar essa cidade já velha. Certo? Então, pode haver estudo religioso, de homens e mulheres, pode haver secular, de homens e mulheres, e o terceiro, finalmente, eu queria dizer, que é institutos de vida apostólica. Nós chamamos propriamente de das sociedades de
vida apostólica. A sociedade de vida apostólica, eu vou ler praticamente, aos institutos de vida consagrada, que podem ser institutos religiosos ou institutos seculares, acrescentam-se às sociedades de vida apostólica, cujos membros, sem os votos religiosos, buscam a finalidade apostólica própria da sociedade. Aqui diz o seguinte: elevando vida fraterna e comum, segundo o próprio modo de vida, tendem à perfeição da caridade pela observância das constituições. Constituições, eu falei, todas as sociedades de vida cristã que se constituem em comunidades de mandados têm uma Constituição que a Igreja exige para que a constitucionalmente ela seja reconhecida pela própria Santa Sé Apostólica. Então, nós temos quatro, certo? Vamos repetir novamente, rápido. Primeiramente, pessoas que vivem nessa fraternidade, sem voto nenhum carismático foi obrigado a fazer voto para que quer fazer voto. Então, de acordo com o seu diretor espiritual, você vive naquela comunidade lá, por exemplo, nessa local, nós estamos imaginando. Essa pessoa pode ir lá em comunidade, numa vida comum, mas sem votos. Trabalhando para a igreja. Sem ir lá para trabalhar, para missionário, mas sem os votos, mas quer votos. Pode casar mulher. Casar pode fazer também, viver nessa vida, não já em comunidade, a não ser que futuramente os desdobramentos dessa sociedade, dessa comunidade, coloquem, como vocês viram aqui em alguns lugares, como hotel fazenda, etc. Isso, a expressão hotel fazenda, vocês não dá para entender muito bem, mas nós temos um outro conceito, nós aqui, temos outro conceito do tipo de hotel fazenda, certo? E depois eu futuramente puder explicar. Sim. E as pessoas que, portanto, quiserem aderir a essa fraternidade, vão levar para casa essa pasta, vocês podem levar para casa com essa ficha. Os carismáticos que aderirem, que querem aderir a essa fraternidade, sem nenhum problema de querer mais depois. Não vão fazer voto em nada, apenas vão se efetivar e ter a afetividade para esse tipo de trabalho de fraternidade. E é claro que tudo leva para a santificação própria, comunitária, do bem dos fiéis. Agora, se houver algum homem ou mulher que queira se filiar ou fazer algum os conselhos evangélicos, então colocam ficha de filiação, para distinguir, simplesmente para distinguir um do outro, certo? Alguém entendeu? Não entendeu? Fraternidade. Todos aqueles que quiserem aderir a esses mesmos estatutos que estão aqui. E esses estatutos que estão aqui não definem nada de votos. Nada de votos. Homens e mulheres casados, solteiros, podem se aderir a essa fraternidade simplesmente completando essa ficha segunda aqui. Mas é bom saber que se fizer essa ficha de eleição, é sinal de querem participar da fraternidade. Futuramente, se vocês não entenderam bem e querem se aprofundar mais no conhecimento dessa fraternidade, terão razões de se aprofundar. Mas desde já,
pode fazer essa lesão, embora não conhecendo em profundidade, sabendo que não há foco nenhum a obedecer, a fazer, não há obrigação nenhuma de participar e continuar também. Depois, se mais tarde, acharem que não vale a pena, simplesmente dê o nome. Mas aqueles que chegaram a entender e gostariam de aderir à fraternidade, de outra forma, depois, culturalmente, vão formar um corpo de fraternidade. Sem morar junto, não é nada disso, ainda não se fala nada disso. Viveram como Estado, do mesmo jeito. Posteriormente, com os desdobramentos, as coisas vão acontecendo conforme o Espírito Santo determinar para cada um de nós. Não em conjunto, não. Mas para cada um de nós. Souberam que, entretanto, homem ou mulher, portanto, deve ser solteiro, certo? Ou solteira. Não pode ser casado, no caso. Viver com o mundo, comunidade, não pode. Só cuidar da família mesmo. Se, portanto, eu digo isso porque eu sei que existe muita mulher, existe muitos homens que gostam de viver em comunidade, ter uma vida e os conselhos evangélicos, e colocar no lugar onde ele se fixar para poder viver a sua vida conforme ele quer viver. É por isso que eu estou dizendo isso. Então, essas pessoas, homens e mulheres solteiros, viúva também pode ser. Sim. Quer dizer, está desimpedido de uma família, por isso quer dizer, né? E ele é viúvo, ela é viúva, e quer realmente se filiar e seguir esses conceitos. E viver em comunidade. Então, a triste filiação, apenas também como indicação provisória. Aliás, nada se aceita na igreja obrigatório. Nada. Deu para entender então, né? Isso aí. Pois não. Só uma dúvida que a ficha de filiação consta o nome do cônjuge. Aí ele coloca, lá, né? Não é que se tiver, na verdade não pode. Não pode, não. Está errado. Há um engano nessa ficha na primeira parte, certo? Há um engano apenas. Quando fala cônjuge, não existe caso. Não existe. Parecido. Até quando é tornar bom conhecimento. Se houver a opção dos dois, pela filiação, pode ser, se houver a opção dos dois. Separarem-se? Não. O casal, se ele resolver fazer um se filiarem e praticarem os votos. Praticarem os votos? Bom, isso que está colocando aí, Senhora São José e Nossa Senhora de Israel, né? Certo? É um exemplo típico de um casal que casou de verdade, vive no amor conjugal, não entretanto na parte sexual, mas no amor autêntico, verdadeiro, são, entretanto, vivem como irmãos. É o que nós chamamos, anteriormente nós chamávamos, de casamento josefino, São José. Certo? É isso que está dizendo. Pode, claro que pode. É difícil, mas pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. E isso é lugar, isso é dúvida. Vamos então para as transparências. Assim ficou, ele foi embora, e então a fraternidade, não quero falar sobre isso, porque eu falar o seguinte, que a fraternidade não tem nada, gente, não tem nem chove, não tem. Nem casa, nem chão, não tem a casa que está à disposição, entretanto, principalmente porque precisava para registrar os estatutos, estava na sede, sabe disso? Então eu coloquei minha casa à disposição dessa sede. É bom saber que nós não temos nada. Dar no chão, aonde plantar,
também fisicamente essa obra, certo? E provavelmente, pode sua certeza, esse local, esse chão, que o senhor Javier vai nos dizer, vai ter dentro dos contornos da diocese, não da cidade de Santo Amaro, mas dentro dos contornos da diocese de Santo Amaro, porque eu acho que uma obrigação até da nossa parte, moralmente falando, tocar essa obra, plantar essa obra no local que o bispo tem sempre de fazer. Não seria justo que a gente fizesse aqui em São Paulo, no município de São Paulo, no município não, na diocese de São Paulo, algo que o bispo de outra diocese, porque, embora Santo Amaro pertença a São Paulo como o único município, mas destaca, eclesiasticamente falando, da diocese de São Paulo. É outra diocese lá, Santo Amaro, sabe disso, certo? Então, é evidente que esse chão que está procurando, a gente vai realmente fazer que se encontre, na graça do Senhor, nos contornos, nos limites da diocese de Santo Amaro. Está esclarecido esse ponto do Eugênio, pessoal? Ok? Ele mesmo colocou, por incrível que pareça, sem eu ter pedido, no decreto, no meio do decreto, está aí, ele fala sobre a finalidade dessa fraternidade é o crescimento espiritual e doutrinário da renovação carismática católica. Deixa eu ver o decreto, vocês vão entender. Decreto de aprovação há de tempos dos Estatutos da Fraternidade Carismática Católica de São José da Diocese de Santo Amaro. Havendo por bem, segundo o cânon 94 do Código do Direito Canônico, respondo à vossa solicitação sobre a aprovação canônica dos Estatutos da Fraternidade Carismática Católica e em nossa Diocese de Santo Amaro, cuja finalidade é promover o crescimento espiritual e doutrinário dos membros da renovação carismática católica. Por isso, pelo direito que nos confere a Santa Madre Igreja, declaramos aprovados há de tempos os Estatutos da Fraternidade Carismática Católica sob o título Senhor Javé, dada e passada em nossa cúria diocesana de Santo Amaro, aos 27 dias do mês de maio de 1993. Assinado Dom Fernando Antônio Figueiredo, vice-diocesano de Santo Amaro, e com a chancela também do Monsenhor Valdemar. João Bispo diocesano, um sucessor dos apóstolos, certo? Esta é a razão porque eu acredito que seja a obra de Deus. Porque não é normal um bispo que tão rapidamente uma aprovação como essa foi dada. Demora um certo tempo. O estatuto serve, vai, passa uma parte muito burocrática demais. E eu não sei porquê, em 5 minutos, estou falando a verdade para vocês.
Ele falou, nunca vi um poder de espírito tão grande numa pessoa que se iluminou, subverteu em tempo e entendeu tudo perfeitamente. A obra é muito grande, é necessária para nós, é uma coisa muito necessária para nós, e a própria pessoa mandou esse decreto há de tempos. Esse decreto de tempos, quer dizer, temporariamente. Claro que ele não pode aprovar uma coisa que ele conhecia fundamentalmente. Então ele deu há de tempos. Daqui 2 anos, 2 anos, 3 anos de experiência e essa tranquilidade realmente se tornando apta, preparada, meritória aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, o bispo vai não só torná-la efetiva, mas depois mandá-la provavelmente em certo sentido terão que entrar, é claro que mediante experiência e tudo mais, se for uma pessoa preparada para tal, não digo merecedor, ninguém merece, ninguém, mas é para que eles cresçam, esses tais, vamos chamar programadores, né? Os programadores possam se aprofundar para transmitir no seu grupo de oração depois aquilo que deve transmitir realmente para o crescimento do grupo de oração. Para que nada mais tenha a dizer, a não ser a vossa vontade, que é coisa séria, não é coisa de criança, de brincadeira, e não é sonho do Padre Eterno. Por que isso? Porque, evidentemente, nós não podemos colocar quaisquer pessoas. Aqui estão duas pessoas que entram na problemática. Se forem preparados para isso, o grupo de oração está apto para isso, o coordenador é claro que tem que ter essa aptidão da doutrina e aprofundamento. Nós já falamos, ninguém está obrigado a fazer. Na fraternidade, certo? A fraternidade em todo. Aquelas coisas que eu falei é coisa bem particular. É para pouco. Não direcione por isso. Já foi. A próxima agricultura. Para você registro está aí. Essa já está preparada, já outra. Essa aqui é uma carta interessante. Nós ainda não mandamos essa carta, é verdade. Mandamos ainda. Mas provavelmente vamos mandar. A gente não conhece esse homem, das operações. E a Marta Reis, uma tarefa de cantora, né? Se prontificou a levar pessoalmente a esse homem. Por isso que eu resolvi esse também chegar a não ser na Holanda. Mas, vamos fazer, né? Se vier para uma Suíça, mesmo vier com importância, porque Deus vai pôr a parte de pertence a Ele, mas Deus tem muito se preocupar, porque a obra é grande, nós somos pequenos, temos um primeiro mercado, mas o Pai é feito, ele tem um mercado. Então, nós temos que ter um muito grande essa casa. Agora, Senhor José, apresento-lhe o projeto aprovando a solicitação que vai anexa a esta, porquanto é extremamente necessária esta obra em nossa diocese, para São Paulo e para o Brasil. Agradecendo tudo o que fizerem por este projeto, peço ao Senhor que os abençoe copiosamente. Senado Dom Fernando Adão Figueiredo, Bispo Diocesano de São Paulo. Em fevereiro deste ano, voltou do Vaticano, onde se ficou 31 anos. Agora, direto cardeal ao serviço de São Paulo.
Em 71, parece que ele foi para o Vaticano, daqui de Cardeal São Paulo, foi servir o Vaticano da família ao lado do Papa. Eu quero dizer, agora, em fevereiro deste ano, por causa da saúde, ele chegou agora, acho que em maio, julho, fez 80 anos, está doentado. Então ele veio para cá, embora o Papa peça muito cuidado, não vai para lá porque eu não quero. Será que você tem um lugar lá onde dá com bem posso tratar bem você da sua saúde, etc. É um lugar bom, grande. Então, o Papa recomendou 1000 vezes para ele, tome cuidado, onde você estiver. Não, eu vou ficar mais perto de Campinas, nossa trânsito de Alberto, vocês conhecem, né? Alberto, eu vou falar, Alberto, nos Estados Unidos, de Campinas. Lá ele está, muito bem. Quando eu ia para o Rio, Assis, agora, em setembro, passei uma semana aqui lá, em Roma, depois eu em Jugólia, passei uma semana em Jugólia, sozinho lá também. Então, tanto dia, para quem sabe, encontro com esse senhor, lá em Assis, e entrego pessoalmente para ele. Mas, de fato, não se encontrava lá. Eu tentava essa carta para ver onde foi mais tarde, caminho do rei. Mas essa carta não vai seguir. Eu falei, bom, eu gostaria, além de Dom Fernando, também, eu sabia que a mulher estava em Campinas, mas quem poderá me introduzir com o Dom Minerva? Próximo. Em São Paulo, não sei quem conhece o cardeal, de modo mais íntimo, mais pessoal, para poder me introduzir e viver também no caminho da recomendação casal, do Senhor. Mas, num dado momento, na hora da missa, celebrando, veio um nome para a mesa, Eloy. E eu disse, Eloy de Campinas. É um rapaz, o senhor casado, que eu oriento, mas mora em Campinas. Ele orienta sempre, eu não posso estar sempre aqui, mas vai ser através de cartas. Eu recebo com frequência as cartas, eu vai escrevendo e com uma raiva maravilhosa, uma coisa linda de Deus, um casado maravilhoso. E ele orienta, e tem coisas. Levei Eloy na cabeça, Eloy é de Campinas. Por que saber ele que por ele que eu vou cardeal? Telefonei para ele. Ele falou, olha, Padre Roberto, eu não sei, só sei de um padre que tem muita intimidade com o senhor cardeal. É o Padre Chiquinho. Falei, que jeito que esse Padre Chiquinho? Eu falei, Chiquinho vai assim. Eu falei, esse Padre Chiquinho é assim, baixinho, pequenininho, engraçadinho, etc. E muito esperto, muito vivo, muito entrão. É isso mesmo, a Chiquinha que ele é paroculado, lá no lugar, como fosse um lugar, um lugar que Campinas é bastante, pessoas muito ricas, um Morumbi aqui, não sei, São Paulo. Eu falei para ele, num dado momento, encontrei-o, você é o Gilberto? Ele não acreditava. Pois é, eu queria que você me introduzisse no cardeal, mas é muito cardeal. Você não quer ir amanhã para cá, para amanhã? Não posso, na quarta-feira. Mas sábado eu posso, porque o meu salário não deve me leva, que não trabalha sábado me leva lá. Combinado. Eu tinha que levar umas frutas mesmo para o cardeal, ele falou. E eu te introduzo lá depois na casa e eu desço, eu vou ter lá. E de fato, sábado, no final sábado, nós fomos para casa. 4 de setembro. Fomos lá, era um sábado, primeiro sábado do mês, e fomos procurar o Padre Chiquinho, e ele ficou uma tão grande que era a primeira vez, ele disse que era a primeira vez que se encontrava com um padre
não só do tempo dele, do ano que ele se formou. Eu formei junto com ele. E nós estudamos esse seminário aqui em São Paulo, aqui, primeira vez que eu ouvi, depois de 40 anos, 22 anos tanto, e a primeira vez que ia um bar da turma dele. Cada dia, o Xará, o Gilberto, estava dizendo como ele realmente era engraçado e como ele contaria as coisas. Então, assim que o Sr. Cardeal entregou nada mais nada menos para que ele promovesse o que era necessário para levantar aquela obra que o Sr. Cardeal está fazendo em Campinas, de Nossa Senhora da Luz, Santuário Nossa Senhora da Luz, e que ele prometeu um dia fazer e está terminando. Entretanto, o Padre Chiquinho falou: ó, Gilberto, nós vamos primeiro, na casa dele, primeiro vamos passar pelo santuário, que está pelo dia 12 de janeiro deste ano, vai ser inaugurado, ao menos porque você vendo a obra, você pode dizer: ô, Sr. Cardeal, que maravilha, está terminando a obra, o senhor vai inaugurar, coisa assim certa. Eu falei: não, Chiquinho, ele vai inaugurar, mas não é possível. Olha, não sei se você vai poder te atender, porque ontem está morrendo, sabe? Ontem está morrendo, não tinha ninguém. De modo que a gente tem como será. Quando vai uma pessoa lá, 1 minuto, 2 minutos, fazer uma coisa ou outra. De modo que você está vivendo, e lá se leva, não é problema. Para conseguir o que você quer, vai ser praticamente impossível. Ele não se mexe mais praticamente. Passamos primeiro para a igreja, que está levantando lá, para depois ir até a Pérsia visitar. Quando chegamos, o casal estava em pé aqui na igreja, olhando, com as senhoras, os senhores, os freiras, olhando para a madrinha. Eu conheço o cardeal desde o Levantamento, ele já fez isso, ele não fez, eu já também. Quando ele veio para São Paulo, também muito bem. História cumprida, nossa amizade é longa. Quando ele viu, falou: deixa eu ver, mas você está celebrando, deixa eu ver. Isso é claro, você acha que eu esqueci de você? Bom, aí o Padre Chiquinho ficou estabelecido, milagre. Provavelmente é um milagre, ele estava vendo tudo que era um milagre, esse homem está de pé na frente da igreja dele, quando no dia anterior estava praticamente morrendo. É para absurdo. Então, são coisas que, por isso que eu acredito que essa obra seja realmente de Deus. Você não depois pode estar convencido que é a obra de Deus. Como a coisa é muito grande demais, nós temos, não por mim, que o pessoal diga: é louco, é louco, visionário. Não é por isso que me faz mal de mim. Não é isso para vocês. Eu sei vocês não serão a obra de Deus. Eu levo para que seja, realmente. Eu não engano o povo de Deus. Bom, é mais uma prova, a ligação do Padre Dom Fernando é do seu cardeal. As pessoas que extraíram o modelo, eu fiquei na frente prestando aqui, sustentando em mim. Então, conversamos para fazer uma obra de assim, né? Exatamente as coisas, mas não, vai trabalhar para a prova. Não, para correr, vamos de pé aí, vamos na casa do Senhor e lá o Senhor faz a aprovação da obra. Aí ele é a segunda vez que eu me dirijo a um bispo da igreja e na hora ele quer formar. É a segunda vez. Imagine que eu podia me encontrar, pensar em encontrar para ver na frente da igreja de pé. Aí saímos, ele saiu de casa com o carro dele, com os barcos que estavam acompanhando. Eu saí com o Gilberto e fomos para a Pérsia e lá, com os amigos, ficamos
Por que não podemos atender uma ou duas vezes as pessoas? Eu fiquei 1h30 conversando com ele. Ficamos conversando 1h30, eu queria saber tudo. Eu queria saber sentadinho, eu sentado onde foi os pés, né? Papai, e sentadinho lá, e voltando. E dá um momento, falou, mas filha, como é que eu vou provar isso? Aí eu falei, Roberto, traga o papel. Bom, tem um detalhe também. Nós iríamos dar essa carta anterior a essa, que foi a apresentação do Dom Fernando ao Piper. Então nós queríamos que ele desse um de acordo aqui, certo? Ou a prova, né? Daí ele falou, bom, eu não estou enxergando muito bem, você mais ou menos me dirige, que é para justamente ele assinar aqui, né, nesse espaço aqui. Daí a hora que nós colocamos o papel, ele olhou e falou, não, isso aqui está muito pequeno, me dá um papel grande que eu quero escrever. Então daí foi quando ele pegou esse daqui e redigiu de próprio punho. Tá? Eu, orientando a mão dele, eu não enxergava o que está escrevendo. Fiquei empenhado na difusão da nova evangelização exigida pelo Santo Padre e promovida generosamente por Vossa Senhoria. No mundo católico, tenho grande satisfação de apoiar e recomendar o pedido de Nosso Senhor e habitar na Europa, para seguir você, Nosso Senhor. Aqui é o contrário. Na verdade, não, ministro, Nosso Senhor. O pedido de Nosso Senhor Fernando Antônio Figueiredo, bispo da sede de Santa Maria, São Paulo, Brasil, para a obra da fraternidade carismática católica Senhor da Terra. Agrimero, Cardeal Bispo, Mestatina Tóquio, esse homem escreve, pedindo que eu dirija para a organização dele, onde ele vai escrever assim, quase sem quebrar, tipo 1h30. Ninguém acreditou nisso. Voltamos, conversando 2 dias no caminho, eu e ele. Os gozosos e os dolorosos, voltamos com os gloriosos. Bom, você vê aqui a tradução dos cargos exercidos por os eminentes sobre a Paulo de Levi no âmbito da Igreja Católica Mostrar Romana. Acho que não vou colocar tudo isso aqui, não, pode continuar. Pode ir. Porque este eclesiástico, esse padre, esse bispo, esse cardeal, foi, na história de toda a Igreja Católica do Brasil, o eclesiástico, padre, bispo, que subiu mais alto na hierarquia católica brasileira. Os títulos dele são inúmeros. E olha, ele é o decano do Sacro Colégio Cardinalício, no mundo inteiro, tendo todos os cardeais nas mãos dele, mesmo que poder, e contra o consentimento tomado do Papa. Até contou certas atualidades, junto com o técnico do Gilberto, que acho que ele falou muita coisa que São Gilberto tem que guardar segredo, porque realmente coisas que aqui até São Paulo. Elementos físicos da obra de Gilberto. É a casa de oração, nós falamos, é a casa de informação, a casa de oração, vocês vão logo mais agora, o doutor Flávio vai mostrar as transparências na casa de informação, mostrando o conhecimento mais recente, que é da amplitude, da grandiosidade mesmo física dessa obra, e depois também a parte física também espiritual, informativa e doutrinária dessa casa de informação, que é um seminário maior, filosofia e teologia, onde os leigos também vão estudar de modo igual com os padres, seminaristas, e a casa de evangelização que eu gostaria mais de chamar, assim, casa de pregação, onde vão se formar os pregadores para evangelizar, certo? E essa casa de evangelização,
nós construímos de duas partes importantes, um lado para a parte mais de som, imagem, vídeo, certo, mais estúdios, e que é uma coisa necessária hoje, porque os carismáticos têm que trabalhar dentro da evangelização de um modo sistemático e profundo ao mesmo tempo. Para isso, é necessário também local. E outro pátio de maquinarias, uma gráfica muito grande para jornal católico, etc. São coisas de imaginação do Padre Velho, mas que pode dar certo. E aí, portanto, não vamos falar dessas duas outras partes, não vamos falar agora, porque são muito especializadas essas partes. Vamos falar mais da casa de oração, que fica mais claro para vocês, principalmente para aqueles que querem fazer. Dos membros da renovação. Quando a gente vê aí casa de evangelização, inclusive incluindo a difusão da palavra de Deus nos estúdios, etc., toda a população vai ser beneficiada, não é? Com livros e com tudo mais. Então, a impressão que eu tenho é que quando fala aqui que a finalidade é apenas o crescimento espiritual e doutrinário dos membros da renovação, ficou um pouco restrito, porque não é só para eles. Claro, não. Essa casa de evangelização, que é a casa de pregação, eu falei que construía de som de imagem, porque na parte mais eletrônica, no sentido de animação, vídeo, etc. Mas ela também é gráfica, muito grande, e que para pretender sua casa, Deus já veio colocar da Alemanha ou da Holanda, como um jornal qualquer aí da coisa, para fazer um jornal válido para o Brasil inteiro, inclusive. Mais livros que difundiram para a nossa matemática através da evangelização, através da nossa matemática. Eu entendi isso, por isso que eu achei que a finalidade escrita no início, ela parece-me que ficou muito perdida. Não, ela foi a formação espiritual e doutrinária. Dos membros da renovação carismática, mas os outros serão atingidos através da evangelização. Primariamente, eles são da nossa carismática. Nós nos propomos ao mesmo isso, o resto são acréscimos, que Deus concede. A última palavra da família Roberto é fazer com que todos possam se tornar carismáticos. Bom, agora eu estou tudo, né? Doutor, ele não gosta do doutor. Somos alguns amigos dos tempos, mas ele entende perfeitamente. Ou seja, que o mundo se torna, não das vezes que o mundo se torna carismático, totalmente evangelizado por essa Espírito Santo, esse segundo Pentecostes que está acontecendo. E que nós, eu não sei, mas muitos de vocês vão ver muitas coisas e vão participar dessa segunda reunião de aqui, certo? Aqui nesse local, Pode ir, Bom, pessoal, vocês desculpem por essa parte, essa final aí, não deu porque nós estamos falando no horário. Agora, muitas pessoas que vocês podem divulgar essa obra para conhecidos, tá certo? Pessoas que estão engajadas na renovação carismática e para que eles tomem, vocês poderão. Vamos procurar começar às 3 horas, tá certo? Para terminar às 6 e cumprir todo o programa. Eu agradeço a atenção de vocês. A todos, muito obrigado e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.